Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua audiência, sua companhia no programa de hoje e eu espero a sua participação. Hoje o programa vai pegar fogo. Eu estou até um pouco rouco. Quando eu li o tema, eu fiquei até com medo. Nós vamos falar sobre cantores e pregadores que cobram cachê ou valores, ofertas. O que é justo? Hoje muito se fala, um debate muito grande sobre o valor do cachê de cantor ou de uma oferta de um pregador. Quais seriam os critérios? O que a Bíblia fala sobre isso? Todo trabalhador é digno de seu salário, mas que salário é esse? Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, esse relacionamento entre cantores, pregadores, itinerantes, igreja. É culpa de alguém? Os valores estão altos, estão baixos? Como isso é tratado? É mercado? É ministério? Muita coisa. Você pode participar conosco. Durante o Antenados, aqui embaixo, nós vamos colocar os contatos para você interagir. Redes sociais, SMS, o telefone para você ligar e entrar conosco no programa falando um pouco sobre o tema de hoje. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é Bispo Primaz da Igreja Apostólica Emanuel, em Campo Grande. Ele também é teólogo, historiador e advogado. Estou falando do Bispo Alexandre Pereira. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vai esquentar hoje, tá? O ar-condicionado tá frio, mas no meio do programa a gente vai estar suando aqui. Então, aí você sempre com essa mania de me apertar sem me abraçar, né? Mas espero que a gente cresça, né? E consiga trazer crescimento para quem está nos assistindo, porque esse realmente é um assunto muito importante, acredito que até nevrálgico na igreja. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão de ministério. Isso tem sido confundido, porque é algo que não tem preço. Então, vamos seguir, vamos crescer nisso aí. Você que é pastor, está nos assistindo, se já teve um aniversário da igreja, algum evento, já passou por alguma situação de ligar para um cantor, para um grupo, ou para alguém, olha, eu quero trazer aqui, e às vezes se assustou. Vamos falar um pouco sobre esse momento desse susto, com ele que é pastor da comunidade Alcance, em Campo Largo, no Paraná. Ele também é apresentador do programa Preciosa Graça, que estreia na Rede Boas Novas na próxima semana, na segunda-feira. Pastor Hernani Santos. Pastor Hernani, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse tema. Esse tema que, na verdade, eu tenho sido muito criticado porque eu tenho batido pesado nas conferências, na igreja. Eu costumo dizer, e já vou falar de cara... Lá no Paraná também tem isso. Tem no mundo todo. Costumo dizer que quem cobra por um tempo de intimidade é a prostituta, não a noiva de Cristo. Eita, então já vou direto nesse assunto, meu irmão. Eu falei que o negócio vai ser quente hoje, vai ser muito bom o nosso debate. Também recebo ele que é cantor e pastor da Assembleia de Deus em Jardim Palmares. A caixa dele é só 10 mil, não é muita coisa não, tá, gente? Tô brincando, pastor Antônio Justino. Pastor Antônio, bem-vindo ao Antenados na Geral. É isso aí, André. Vitória, tamo junto aí para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero, André, aproveitar, mandar um abraço para minha esposa. Sim. Daquela vez que eu Se tive não aqui. apanha aqui, se não mandar para ela. Um abraço para minha esposa, Sueli, meu filho missionário Lohano Justino, o Antônio Justino, toda a minha família, minha mãe, cunhada, cunhado. Tô assistindo, todo mundo tá antenado na Geral. Lá no Vilar Carioca. Olha, deixa eu deixar uma coisa clara também interessante. O Antenado já tem mais ou menos uns 10 anos na televisão brasileira. Uma hora todo dia. E uma coisa que eu tenho até a agradecer os pastores e pessoas que participam do nosso programa, nós nunca tivemos que nem cobrar, nem pagar ninguém para estar presente aqui. Todos os pastores que estão aqui, não na maioria, todos eles pagam às vezes do próprio bolso, táxi, carro, gasolina para vir para cá, para servir o corpo de Cristo. E nós queremos, eu em nome de toda Boas Novas, agradecer a todos os participantes e pastores que vêm conosco todos os dias aqui no Antenados na Geral. Nós nunca cobramos também para eles aparecerem na televisão, aqui para participar de um programa nosso, e eles nunca cobraram também, todos vieram de coração aberto. Também para falar aí um pouco sobre o nosso tema de hoje, eu já defendi a casa, tá? Eu recebo ele que é pastor itinerante da Assembleia de Deus Renovada no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, pastor Anselmo da Luz. Pastor Anselmo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olha, 70% das perguntas que eu tenho aqui é sobre pregador itinerante. É verdade. O senhor vai ter que livrar a barra deles aqui hoje. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Estamos tranquilos, né? Quero cumprimentar todos, quero dar uma boa tarde, a paz do Senhor para todos. E quero dizer também, pastor André, que eu estou bem tranquilo concernente a cobrar, porque eu nunca cobrei. Amém? Nunca cobrei. Agora, temos que saber também o que é cobrar e o que é pagar. E temos que saber também o que é receber um itinerante. Agora, daqui para aí, nós vamos conversando, vamos ver o que vai desenrolar. Porque eu acredito o seguinte, eu acredito na via dupla, né? Tudo é bom quando é bom para todo mundo. Agora, quando é bom só para o pastor também é complicado esse negócio, né?
Vamos ver aí o que vai acontecer. A gente vai abrir o verbo. A gente pensa que não tem nada, a gente vai abrir o verbo hoje. Deixa só, eu vou iniciar. Eu não gosto muito de emitir a minha opinião aqui, mas tô rouco, só quero emitir minha opinião e deixar depois abrir o debate. Mas eu acho que todos talvez vamos concordar que o trabalhador é sim digno de seu salário. Quando um pastor viaja para algum local, vai para alguma igreja, no mínimo, eu entendo que a igreja que o convida, que vai atrás do convite para chamá-lo, tem que arcar com alguns custos do transporte. E eu acredito que tem que honrar de algum jeito com uma oferta o pastor. Não sei se estipulado ou não, porque às vezes é difícil também um pastor convidar o outro e falar, olha, vem aqui que eu pago a gasolina. Querido, no outro dia de manhã, o pastor não dá gasolina para os filhos dele de café da manhã, não. Ele precisa do sustento, do alimento para pagar as coisas para sua casa. Agora, até que ponto vai esse valor? O que é justo ou não? E eu vou começar um pouco nisso. E vai ser bom o debate, eu espero a participação de vocês. Mas, nós sabemos que hoje isso é uma coisa que pode assustar muitos pastores. Eu falei aqui no início que muitos pastores já tiveram alguma surpresa no momento de ligar para chamar alguém para participar no seu congresso e quando recebeu ali o e-mail ali com um valor e 10 toalhas brancas e uma vermelha e tudo que vem mais junto com isso, a gente se assusta um pouco. Vocês entendem que, deixa eu primeiro falar no âmbito de igreja, de pastor itinerante, de pregador. Não pastor itinerante, que às vezes pastor de igreja também é convidado. O que é justo para uma igreja convidar um pastor e honrá-lo com uma oferta? O que seria justo? Eu falei aqui, eu emiti minha opinião, que pagasse os custos de alguma oferta. Porque quando a gente fala estipulado, já não é oferta, pode ser cachê, mas como é que vocês imaginam? O que é justo? Porque existem pastores e pastores, ou não. Tem gente que tem um custo de vida maior. Então, se você convida, a pessoa desloca talvez 2 dias da vida dela para estar presente numa igreja e ela tem outras coisas para tratar, talvez pastor de uma igreja grande, muitas coisas para honrar, talvez teria que ser maior, o justo para essa pessoa. Bispo, você acha que tem que ser maior ou não? André, um fixo é justo para todo mundo. Eu acredito numa questão muito simples. Os pastores que estão conosco, eles são orientados a simplesmente usarem esse critério. E o critério da justiça, ele já está estipulado, porque aquilo que é justo, todos já conhecem. E existe uma máxima, né, que as pessoas dizem que o combinado nunca sai caro. O problema é que a gente não consegue combinar, porque a pessoa que está sendo procurada, e aí eu quero deixar claro o seguinte, eu só pago aquilo que me interessa. Eu chego lá e o que eu vejo hoje, dentro das igrejas, é um mercado. Essa história de pregar por amor não existe mais. Se existe, ele está dentro da igreja. Aí eu vou completar. Ele está dentro da igreja, trabalhando com vidas, trabalhando com pessoas, e ele está ali vivendo daquele altar, vivendo dos dízimos e das ofertas que a igreja o paga com muito carinho. Agora, a questão toda é, como é que você vai fazer justiça? E aí você tocou num assunto que eu preciso deixar claro. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que mora em Santa Cruz e dizer para ela assim, olha, eu tenho essa oferta para você, e no mesmo dia foi um outro cantor que mora, por exemplo, no Leblon. Aí eu digo o seguinte, eu tenho uma outra, porque ele mora no Leblon, os gastos dele, o nível de vida dele é diferente, aí eu vou dar 1.000 para o que mora no Leblon e vou dar 100 para o que mora em Santa Cruz. Ambos fizeram a obra, ambos vieram. Se convidado por mim, ou se eles levantaram o dedo, eu quero ir aí, é uma outra coisa. Agora, a questão toda é o seguinte, o pastor deixou claro que quem cobra por um momento de intimidade é prostituta. Foi fortíssimo. As questões de ser forte, um pouco à parte, eu quero tocar num detalhe que eu espero levar isso até o final. O mercado dentro da igreja evangélica, ele está tão forte que já chamou a atenção, inclusive, da Vênus Platinada, o nosso maior canal de televisão, que até hoje humilhou os crentes, agora faz troféu alguma coisa para eles cantarem, chama cantores lá, e agora quer abrir o espaço dele para um pastor estar lá. Sabe o que são isso? Todos no evangelho hoje, que fazem sucesso, chegaram lá porque em algum momento venderam a sua alma para alguém. Para quem eu não sei, mas a realidade é o seguinte, se aparece um camarada lá e dizendo o seguinte, eu para pregar no congresso tal, eu paguei 20 mil reais, porque depois eles vão gravar um DVD e eu vou aumentar a minha agenda, esse cara vendeu a alma para o diabo. E o cantor que chega lá e diz assim, como já disse para mim, no telefone, eu sei que tem uma igreja bacana aí, coisa e tal, o interesse dele é cantar na minha igreja, quem sabe dar um salto e cantar nos Estados Unidos.
e a ideia dele é vir lá na igreja e ele já estipula, eu vou aí sim, e vem por 10 mil reais. O cara vem por 10 mil para cantar 4 músicas no playback. Ele canta segunda, quarta, quinta, de segunda a domingo ele está cantando. Eu garanto a você que se ele parar de cantar, ele não ganha esse valor ali fora. Sabe por quê? Porque médico não ganha isso. Eu conheço médico com pós-doutorado em neurocirurgia que hoje no Brasil não ganha 18 mil reais. Então o camarada vai lá e faz uma situação dessa. Agora, a culpa é do pastor que está atrás do púlpito e paga porque ele quer uma mega igreja, porque ele também quer uma vida diferenciada do que ele não teria na vida normal. O bispo Alexandre sacou, recepcionou, levantou e cortou já numa fala só. E a gente vai tocar, acho que cada um dos pontos que ele falou aqui, nós vamos ainda abordar aqui no Atenas Geral. Mas eu quero ainda tratar um negócio. O que seria, para a gente iniciar, o justo para um pastor, para um cantor? Nós falamos aqui, e o pastor falou, olha, o combinado não sai caro. O justo para um pode ser 100, para outro pode ser 1.000, para outro pode ser 10 mil. 100 mil pode ser também uma justiça, pode ser justo, porque o cara tem muito custo? Ô, André, eu acredito o seguinte, primeiro que a discussão tem que ser se cobra ou porque cobra caro. Porque tem gente que, você começou a discussão falando o seguinte, o pastor foi convidar o cantor e ele se assustou quando veio a resposta, mas ele já sabia que o cantor cobrava. Mas será que esse pastor se assustou porque o cantor cobrou ou porque ele cobrou caro? Se cobrasse mais barato, será que traria? Então o pecado não é cobrar caro. Então é essa a questão. Então o camarada também, ele vê lá o cantor, é assim, a discussão é essa. O show é caro. Ele vê lá, vamos citar um nome lá, um cantor lá, o Jeca do Brejo lá, faz um show caríssimo lá, muito caro. E ele assiste o DVD e fala, queria esse irmão na minha igreja. Ele quer levar o ministro na igreja ou levar o artista na igreja? Se ele quer levar o artista na igreja, é caro levar o artista. Se ele quiser levar o ministro, ele tem melhores na igreja dele. Essa é outra discussão. Agora, você não pode trazer um artista para a sua igreja para trazer o show dele sem querer pagar o valor do artista. Então, a discussão ela é muito mais ampla do que só o valor final do cachê. A igreja, hoje, ela não quer saber se o cara casou 5 vezes, ela não quer saber se o cara tem uma vida podre. Exatamente. Ela quer encher a igreja, ela não se pesquisa mais histórico, nem do cantor, nem do pregador. Então, antes de nós falarmos do que é justo, do que se deve pagar para o cantor, você tem que analisar também. Uma igreja também não pode levar um pregador se ela não tem condição de levar. É outra questão. Se não tem condição, irmão, não leva. Você não pode levar porque tem igreja também que leva pregador para encher a casa, para tirar a oferta, para o dinheiro ficar na igreja. É muitas situações. Ela tem que levar quando ela tem uma condição de levar, então ela tem que ponderar. Então a igreja pagou do som, a igreja pagou da filmagem, pagou do tudo e, opa, irmão, não sobrou, então não teve como eu te dar a oferta. E quem foi que pregou? Foi o pregador, foi o cantor que cantou. Então você tem que analisar toda a situação. O que é justo, eu vou dizer para você o que é justo. Além de ser pastor de igreja, eu também sou itinerante. Sou evangelista há 18 anos. O fato é que eu já cobrei para cantar, já cobrei para pregar, e não era pouco. Né? Eu já tive muitos anos de programa na Rede Boas Novas, e para eu pregar numa noite era 4, 5 mil. E eu vou dizer uma coisa séria para você. Até que um dia, um anjo entrou dentro da minha casa, eu tenho essa mensagem, como vencer o desejo fora de controle. Era 3 horas da manhã, desci para pegar o copo com água, e tinha um garoto com 4 anos de idade. Esse garoto subiu a escada, olhou para minha esposa e meu filho deitado e disse, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Cara, e isso foi uma experiência que eu tive com Deus muito grande. Sobre a questão, falou, você cobra tanto para cantar. Eu tenho um contrato meu que eu fazia, era 8 páginas. Você está entendendo? A série. E eu posso falar por que, aonde que o cara chega ao nível de chegar para cobrar, para pregar. Ele se desgasta ao ponto dele chegar, agora eu vou ter que cobrar. Não justifica. Eu fui duramente cobrado pelo Senhor por isso. Hoje eu não cobro nada. A igreja não dá o quanto ela quer dar, ela dá o quanto ela pode dar. É diferente. Nós queremos dar muito mais, mas nós podemos dar isso. Então, o que é justo, depende, irmão. Eu sou empregado do Senhor, não sou empregado da igreja. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos ainda para falar um pouco sobre isso. E nós botamos muito bem. Quer o artista ou quer o adorador? Isso nos remete a uma pergunta. É mercado, é business ou é ministério? Porque muitas pessoas se assustam que uma banda, um grupo, uma pessoa fala, é o meu ministério, mas na hora de cobra 60 mil para cantar. Então é o quê? É negócio ou é ministério? Ou tem como ter os dois no mesmo só? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.
Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, falando sobre cobrar para cantar ou pregar. Qual é a sua opinião? O que você acha que é justo? No primeiro bloco nós tocamos um pouco no assunto, nesse bloco quero abordar um pouco sobre essa questão de qual é a diferença. Às vezes você liga para um grupo que fala que é ministério não sei o que, de não sei o que, e você liga, às vezes é muito caro, e você vê contratos de 12 páginas e tem que ter o certo carro para ir buscar, e águas, e frutas e tudo mais. Algumas pessoas até misturam, poxa, isso aqui é mercado, isso aqui é comercial. É business ou ministério? Pastor, você tem algum pensamento sobre isso? A que ponto nós podemos considerar um ministério? Como é que um ministério se portaria diante de um convite? Como é que um comercial se portaria, um business se comportaria diante de um convite? Pastor André, no que eu vejo, pregando por aí, o que eu percebo muito é o que vale, é o que está no coração. É o que está no coração. De repente a pessoa cobra R$50 mil, tá entendendo? Mas a visão dele realmente é milhões de almas. De repente a pessoa não cobra nada, tá entendendo? E não tem um resultado. Eu, particularmente, eu nunca cobrei. Eu posso estar aqui falando porque eu nunca cobrei. Trabalho com DVDs, trabalho com ofertas quando a igreja, na sua consciência, né, entende que eu tenho 5 filhos, 4 netos e só faço a obra de Deus, porque eu prego nos presídios, trabalho com dependentes químicos, tenho uma casa de recuperação que eu ajudo, faço parte do centro de tratamento. Então, o que acontece? Quando alguém já me chama sabendo o meu orçamento de vida. Eu não quero R$1.000 para pregar, não quero 10 mil para pregar. Na verdade, eu ainda sou daquele tipo de pessoas que acredito na alma. Eu não acredito que uma alma convertida, ela vale mais do que o mundo inteiro. Eu ainda acredito que o ouro e a prata é do Senhor. Eu ainda acredito que Deus só muda o administrador. Então, se Deus colocar você na minha frente e você conquistar alguma coisa grande do Senhor, a minha fila ficou menor. Então eu oro. Mas qual é o cantor? Qual é o dessas pessoas que o pastor bem conhece? A gente estava conversando ali em off. Qual dessas pessoas que o pastor conhece que não tem esse mesmo discurso que o pastor tem? Todos. De trabalhar. Que uma alma vale muito, que se me der 1.000 eu estou aí, se me der 50, que não é verdade. O senhor tem esse coração, pastor? A gente acredita. Mas a questão é a seguinte, quando o camarada chega lá, ele continua com esse mesmo discurso. Ele chega lá e diz assim, olha, eu estou aqui pelas almas, mas se não pagar o som, o cara não vai no Estou pregando amanhã em Resende, estou pregando amanhã, posso até falar a denominação na quadrangular. Estou pregando amanhã, fui convidado para pregar amanhã, pregar sábado e dar uma escola bíblica domingo. Estou levando as minhas apostilas. Já foi conversado, sim, o lugar que eu vou ficar. Isso aí é normal, Não, eu falei isso aqui no início. Custear a gasolina. Isso não tem dúvida. Eu acho que tem que ir até além. Cobrar, eu não tenho coragem de cobrar. Não, mas eu vou falar uma coisa. No início, eu não sei, porque Deus não me levantou para isso, já fui convidado, mas não preciso, glória a Deus, acho que tem um ministério de televisão, mas eu até falei, às vezes, num sentido de cobrar, até, pastor, olha, tenho filhos, não sei o quê. Não tenho coragem. Se eu pudesse aí R$600, R$1.000, quando eu falo aqui, se é acordado alguma coisa que é dentro do justo, do plausível... O que eu faço na minha igreja? Eu acho possível. A minha questão aqui que eu quero levantar é o seguinte, é quando você estampa num site e tudo, ministério e não sei o quê, e olha, vem aqui, 40 mil. Esses 40 mil esses 40 mil é para quê? A questão é o seguinte, quem está lá em casa... Ministério, quando você se denomina como ministério, como é que você entende que deve ser o critério? Se é ministério, é aquela velha história do pastor que está lá e chega aqui para mim e diz assim, bispo, eu sou, até então eu sou bivocacionado, vou dar um exemplo, eu sou dentista e sou pastor. Só que Deus está me chamando para assumir a igreja em tempo integral. Qual é a arrecadação da sua igreja, meu querido? A arrecadação da minha igreja é R$5.000. Então tá, existe aí tem os gastos da igreja, e quanto vai dar para sobrar para o pastor viver? R$2.000. Você vai viver assim? Vou. Vai confiar de que Deus vai te ajudar? Vou. Então ele está vivendo um ministério. A questão toda que nós estamos falando, volto a dizer, desse mercado sujo, porco, imundo, que nós estamos vendo na nossa igreja, do camarada que chega lá com uma caixinha de DVD para
cantar na igreja e não cobra nada. A música explode, toca nas melhores rádios do Rio de Janeiro e do Brasil. Vai pra TV, aparece na Vênus Platinada, ele cobra R$1 milhão e fala assim, e quando ele te liga, porque quando você é líder da denominação, você não precisa ligar para eles ligam para você. Quando você tem uma igreja de 20 mil pessoas, tem uma igreja em Belo Horizonte que todo mundo quer cantar lá. Porque se cantar lá, vai cantar no lugar. Em tudo mas você sabe o que é? E aí o que acontece? Deixa eu só não culpando a igreja, né? Não culpando a igreja. Agora, do outro lado, eu falei isso no início, eu vou falar, do outro lado, tem um camarada que ele está seduzido pelos números. A igreja hoje no Brasil tem 50 milhões de crentes e não muda absolutamente nada. Continua os escândalos, continua a bagunça, a igreja continua tendo os mesmos escândalos, as mesmas traições, as meninas continuam engravidando na sala de som da igreja e não muda absolutamente nada. Cadê os 50 milhões de crentes? Cadê esses camaradas que estão cantando nos grandes shows gospel? Você já foi em show gospel? Eu tenho um vídeo de um menino que mostrou um vídeo da garotada no show gospel, encostada na parede, fazendo aquilo que você não vê no baile funk. Então, esse camarada foi lá com 20 mil reais, 40 mil reais. Quando vai, ele chega lá e diz assim, eu tô aqui porque glória a Deus. Você vê quem tá ali naquela galera ali do gargarejo, chorando e coisa e tal. Mas tem a galera lá atrás que tá fumando, cheirando. Mas aí também não é absolutamente nada. Mas também não é culpa do cantor, né? Mesmo porque esses 50 milhões de irmãos também têm suas igrejas. Se a gente falar, acredito que assim, ó, por falta de fogo no altar, as pessoas buscam fogo no mundo. Né? Se nós não entretermos as pessoas dentro da igreja, as pessoas vão se entreter no mundo. Mas o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Por muito entretenimento, tem se envaidecido. A questão é o seguinte, fogo. Deixa eu falar para você como é que começa isso. Isso é sem perceber. A estrutura cresce, ele tem que contratar um empregado, ele tem que contratar alguém para pedir o DVD. Aí a estrutura cresce, ele já paga o salário, que um pouco ele está com 30 famílias ele sustentando. E aí ele vai ter que repassar essa estrutura para a igreja, vai ter que repassar essa estrutura para o pastor. E o discurso vem esse, você vai ligar. Eu liguei para um esses dias, no aniversário da nossa igreja, pastor, porque agora, meu irmão, você andou comigo. Não, mas agora a gente está cobrando, porque a gente tem uma estrutura, a gente... Aquele discurso você falou, agora eu tô sustentando uma casa aqui com as criancinhas, e é a mesma discurso, eles sempre vão ter esse discurso, todo mundo tem esse discurso. Eu falei assim, irmão, se eu te trago na minha igreja, é por 2 motivos. Na realidade, 2. Primeiro, a unção que Deus, o dom que Deus te deu é de graça, que não é o mais importante. Todo mundo tem dom da... A igreja, eu não estou te levando porque sua guitarra é Gibson, porque sua bateria é Tama, porque o seu músico é o dos melhores. Eu não estou te levando porque você apareceu na Globo, porque você apareceu onde quer que seja. Eu estou te trazendo porque Deus te usou e você cresceu. Mas aí, meu pastor, aí eu discordo do senhor. Discordo do senhor pelo seguinte, porque hoje, a maior bagunça que está hoje no nosso meio é por causa disso aí. Tipo assim, você está aí, você é pastor, vamos supor, você é cantor, você está com o seu CDzinho, como tu falou, na caixinha, ninguém está aí para você, certo? Aí você começa pelas beiradas, daqui a pouco Deus te dá um nomezinho, papapá. Aí aquele pastor que te humilhou, aquele que te arrebentou com você, é o primeiro a ligar para você. E aí, meu irmão, dá para você vir na minha igreja? Ah, eu te vi em lugar tal, te vi em lugar tal. Aí começa. Então, os pastores que são culpados disso aí. Mas agora, calma aí. Mas o irmão deixa eu concluir. discorda de mim por não, quê? Eu discordo no termo que você falou de que o cara tá com um nome, depois já a pessoa convida ele. Claro que vai convidar, o cara tá com nome. Não, eu não citei nome. Eu falei, não, eu tô te trazendo por causa da unção não, e do dom. deixa eu concluir. Foi Deixa eu isso que eu concluir. disse, Deixa eu não falei concluir. nada de nome. Eu fiz uma pesquisa na internet. O show mais barato que está no Fuxico Gospel, o show de 10 Mas mil. isso aí, esse site de rapidinho, fofoca... não, calma. Não é uma boa Deixa eu fonte, concluir. não, eu conheço. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Eu sei, Não, não vale não, mas assim, eu conheço mas esse deixa eu site. concluir meu raciocínio. Você está dizendo que a Demática cobra, a Demar não cobra. Calma, filho, deixa eu concluir meu raciocínio. Todo mundo falou, agora tem que falar também, pô. Aí fica difícil. Tem que falar, ué. Fale, querido. O que acontece? O show mais barato, 5 mil. Presta atenção. E a questão é show, igreja show. Em igreja nunca vai ter show. Igreja nunca vai ter show.
Igreja nunca vai ter show. Olha, show. Calma aí. Não, igreja não. Show Não é deveria, mais... não deveria. Não, igreja Tem. nunca. Não Igreja, deveria. Tá, calma mas aí. vamos- Deixa eu vamos falar. concluir. Aham. Vocês não deixando eu concluir. Ué. Deixa eu concluir. Todo mundo falou, agora tem que falar. Ué. Quer dizer, a igreja de Jesus, pastor. Igreja de Jesus nunca vai ter show. Ah, entendi. Não, tô Nunca falando do vai ter templo. show. Tá falando da Nunca. igreja, tá bom. Nunca vai ter show. Maravilha. Igreja não. Igreja de Jesus é santa. A igreja de Jesus valoriza Maravilha, o concordo. caído. A igreja de Jesus é Imaculado. aquele que pega o cara que tá lá no Sem meio do ruga. caminho. A igreja de Perfeito. Jesus é isso aí. E no dia de Agora, hoje não deve ter 300 membros. Agora, esse negócio de... Aí vai trazer o fulano, mas vai o subir. show menor que eu vi por aí, tá 250, o menor é 5 mil, o maior 250 mil. Uhum. Quer dizer, a igreja de Jesus não faz isso. Quando o cara traz um cara para dar 250 mil para ele... Ele não quer igreja, ele quer próprio show. pastor, o próprio pastor dessa igreja, eu não dou. ele é pior do que esse cara que cobra 250 mil. Meu Deixa eu pastor levantar trabalha comigo um mês, eu não vou dar 15 mil pra um cara pra cantar um Tá dia, entendendo? você tá Então, louco? quer dizer, não concluí, irmão. É doido. Conclui, rapidinho. Conclua. Eu sei que já tivesse Então, o que concluído. acontece? Eu acredito assim, eu convidei você é um cantor, convidei você a vir na minha igreja. Não canta muito bem, não, mas Você tudo vem na minha bem. igreja. Eu como pastor, como homem de Deus, Tem que eu vou honrar. fazer por você o que eu gostaria que você fizesse por mim. Sim. O André veio aqui, vou dar um tratamento digno pro André. Maravilha. Pois o André não vai vir aqui porque eu vou dar 10 reais no André e vai embora. É um tratamento de visita. Entendeu? Tu dá Acho que pro aí dia de Maravilha, visita. é uma maravilha. tremenda uma falsidade. Aí vem um cara que não tem nada com Deus, não tem vida no altar, não tem nada com Deus, é um mercenário de carteirinha, e os pastores sabem disso. Eu me revolto de falar isso, porque eu sou antigo de igreja, eu sou assembleano do Pé Roxo. Quer dizer, então, aí o que acontece? Aí vem o cara que não tem nada a ver com Deus, aí o cara fala assim, eu vou trazer o fulano na minha igreja. Aí a pessoa fala assim, mas fulano, esse cara aí tá assim, assim, assado, e verídico, coisa real, não é conversa fiada não. Aí fala assim, não, mas eu sei que ele é um safadinho, que eu ouvi isso, de um pastor grande, lá em São Paulo, não vou dizer o nome. Eu sei que ele é um safadinho, Mas arrasta mas ele gente pra traz trazer. gente. É Ele o traz que eu gente. falei, é o Quer que eu dizer, falei. Então, quer dizer, esse pastor é pior do que esse cara. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pro rápido break e eu vou voltar. É sério, porque isso de fato, e a gente ia chegar nesse ponto, abre os dois lados da conversa. Porque muito se fala do cantor, do pastor que cobra, mas tem um outro lado. Existe a demanda. Eu preciso lotar uma igreja, independente, sem ter critério, eu preciso ter um cantor, e eu pago o que for para lotar. E eu vou além também. Às vezes existe um show mesmo, um cara que aluga uma casa de shows, bilheta, bota 10, 30 mil pessoas lá dentro, ganha dinheiro e reclama do cantor quando o cantor cobra muito. E aí? Não é crente. Não é? crente. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenado volta já já. Aí, ó. Gente, dá pra gente fazer um programa do Antenados na geral durante o break aqui, que é muito bom. Mas estamos começando o terceiro bloco. E a pergunta que nós queremos levantar, já falamos aqui de cachê, de valores, de tudo mais. Agora a gente vai ampliar um pouquinho. Porque às vezes se culpa muito o cantor ou um pregador. Mas se ele vai para algum lugar e cobre, enfim, e os valores são às vezes astronômicos, é porque ele começou pequeno e não cobrou, outro pagou mais, foi valorizando, foi inflacionando esse valor. E aí quem é o culpado? É o cantor que cobra, ou é o os dois. pastor, ou o contratante? Vamos falar também de shows, Roberto. Ou o contratante que paga ele. Olha, Quem é o culpado? Olha. Ou eles compartilham? deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a gente ficou no segundo bloco, uma coisa que ficou... Até estava comentando aqui no intervalo com o irmão, porque eu disse que a gente leva a pessoa na igreja, não deveria ser. No meu caso, eu levo pela unção e pelo dom. O dom pouco importa, mas a unção importa muito. Então, eu não estou levando por causa da estrutura do cara, porque ele tem uma guitarra, porque ele tem uma bateria. Estou levando pelo que Deus está fazendo na vida dele. Diga-se de passar. Então, eu não quero saber se ele pôs um ar-condicionado, se ele comprou lá, não sei o que lá. Eu não estou levando. O problema é dele se ele montou essa estrutura. Ele trabalha para Deus, não trabalha para mim. Agora, sobre isso que você está falando, o grande ditado mais famoso é: se tem quem cobra, porque tem quem paga. Eu vou dizer como que eu faço na minha igreja. Eu vou dizer como que eu faço na minha igreja. Eu faço isso porque eu também gosto de me programar. Falei, irmão, vou te trazer na minha igreja 2 dias e eu vou te dar tanto de oferta e já estou depositando para você. Eu falo quanto eu vou dar. Para ele saber o que ele pode se programar. acordado não sai caro, como a gente Não, falou mas aqui. eu faço o acordo. Ele não cobra. Se me cobrar, eu já não O levo. problema é que esse acordo, pastor, é que eu falei aqui e vou repetir. Quem é o culpado? Não é? E aí a gente está falando assim, a gente não dá nome para que alguns aqui, é a minha área. Além de ser ético, ninguém quer ser processado. Com É isso? certeza. Então, mas eu vou dar o nome de uma pessoa aqui.
Existe um camarada chamado Rodolfo Abrantes. Homem de Deus, meu amigo. Aquele foi na minha igreja um mês atrás. Eu vou te dizer, ele atende o próprio telefone. Porque todo mundo diz assim, eu preciso ter uma secretária. O cara não tem hold, cara. Ninguém monta a bateria, ninguém monta. Ele afina a própria guitarra. Você liga e fala com ele no telefone. Fala com ele no telefone. Na minha igreja, então, se não fala com ele, você fala lá com a esposa dele. E eu tratei com o Rodolfo desse jeito. Rodolfo, vou te dar tanto. O cara chega lá, teve uma vida lá no mundo... que é o seguinte, ele não deixou o mundo porque ele faliu, como muita gente que está falindo aí fora, vem cantar na igreja e todo mundo bate palma. Na verdade, a saudade que o camarada tem do mundo. A culpa é de quem? A igreja, a igreja confia no pastor, a igreja confia no seu líder, porque a Bíblia deixa claro que a ovelha ela tem que ouvir a voz do pastor. O pastor vai lá e traz um camarada, coloca lá e diz a ele, olha, ele vai cantar aqui. A igreja está de coração aberto. E aí não sabe, a igreja talvez não saiba, que aquele camarada está levando 10 mil reais, enquanto tem membro da igreja que vai para casa e não vai comer naquele dia. E o pastor auxiliar da igreja? E aí, o pastor auxiliar da igreja? O pastor auxiliar não vai ter. E outra coisa, eu vou abrir um outro parênteses aqui. Qual é a igreja hoje que não está crescendo e que o pastor também não está ficando refém dos seus músicos? Porque se chegar o momento que o músico está lá, ele é muito bom, ele está olhando. Se o pastor dele trocou de carro, se o pastor dele era morador de Campo Grande, agora é morador da Barra, e estava andando de Renault, agora está andando de Land Rover. Sabe o que o músico fala? Pô, pastor, olha só, tô com necessidade aí, coisa e tal. Então eu vou pular para outra igreja. Eu conheço ministérios inteiros em cima do altar, que se não pagar todo mundo, não tem culto no domingo. Para o cara poder se manter. Então a questão é a seguinte, a culpa é de quem? A culpa é daquele pastor que ele está seduzido pelo número. Você sabe disso mais do que eu, talvez. Sistema. Os Estados Unidos, o evangelho dos Estados Unidos está falindo. Está falindo por quê? Por causa desse mercado. Porque todo mundo quer business, todo mundo quer grana. O camarada chega lá, ele quer assumir uma igreja. Tem igreja, os brasileiros estão alugando igreja. Porque as igrejas estão falindo. Por quê? Porque eles são mercadológicos. O cara não quer... Hoje, o pastor que pergunta assim, na conversa aqui de pastor, quantos membros o senhor tem na sua igreja? Se você falar para mim que você tem 50 membros, e se eu tiver 1000... as pessoas que estão lá fora vão dizer, o bispo tem 1000, tem mais unção do que ele que tem 50. E talvez você tenha 50 homens que faça uma revolução na tua cidade. E eu tenha 1000 que só faça vergonha. Que não vale um. É verdade. Então, essa é a questão. Eu penso assim como o senhor. Eu acho assim, que o cantor, que é de Deus, os pastores deveriam valorizar. Só que eles não valorizam. Eles estão valorizando gato por lebre. Mas nós temos que tomar muito cuidado, entendeu? Aqui com a generalização. Essa é a realidade. Irmãos. Não estou falando o nome do pastor. Então, falando que é a maioria. Duas situações aqui. Duas situações. Primeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Fato, sempre existiram duas igrejas. A igreja do bode, das ovelhas, das noivas virgens, das noivas irresponsáveis, das prudentes e loucas. A igreja de Constantino, a igreja apostólica. Dentro da mesma igreja, você vai encontrar bode e ovelha. Qual é a diferença de bode e ovelha? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. O bode dá chifrada. Qual é a diferença de joio e trigo? Se você tirar joio na hora errada, o trigo sai junto. A diferença é que o joio e o trigo vão ser colhidos na mesma época, só que o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Não tem como você saber dentro da mesma igreja de Cristo qual que é a verdadeira e a falsa. Agora, quando a gente usa o termo, a igreja está doente, eu não acredito que esteja. Eu acredito que a igreja que Jesus vai buscar, ainda ela é pura. Mas Deixa eu só concluir. Ela é noiva, ela é imaculada, só que dentro da própria igreja, como sempre houve, por exemplo, vamos para a questão de igreja. Eu gosto da igreja primitiva. Qual delas? A de Corinto, que Paulo mandou entregar para o diabo, que tinha incesto? Qual delas? Qual igreja primitiva que você quer? A de Atos, capítulo 5, que um casal de diácono morreu porque roubou e mentiu ao Espírito Santo e mentiu ao pastor? Qual delas? As da Ásia Menor, lá de Apocalipse, que só salvou uma? É a igreja histórica, a igreja primitiva. André. Só deixa eu concluir. A igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ainda é perfeita, ela é pura, imaculada. O que a gente tem que fazer é dar tiro no lobo e proteger a ovelha. Se a gente não punir o lobo, a gente sacrifica a ovelha. É isso. André, mas a gente tem que falar, é um diálogo. Mas fale, pastor. Pastor, você está com o microfone. É que ele fala, a gente quer falar, não dá pra... Mas fale. Tem que dividir o povo, é difícil. Mas fale, pastor. A questão é essa. Eu sou um cantor que eu não cobro para ir na igreja. Tudo bem. Mas o que acontece? Se o pastor me convidou para ir na igreja, é bom que ele entenda
que a gente vive da obra. Não, a gente, Entendeu? que é uma coisa clara que eu Mas, deixei no irmão, começo você aqui no trabalha início. para Deus, irmão, não é para a igreja. Eu não estou dizendo pra você que eu cobro dinheiro e que eu vou Mas- pagar, não, Paulo. Tô falando mas a é questão, subentendido. falando a questão. Eu estou defendendo a tese de que eles estão valorizando. Estão valorizando o cara que está cobrando, o cara que não cobra, eles não querem levar. Eles querem levar o cara que cobra. E a gente tocou um pouco nisso, que é aquele os lado dois, assim. irmão, eu a sou gente quer empregado número do pra Senhor. igreja. Ele leva. Os que não cobram, eles Eu sou empregado do Senhor, eu não trabalho por por isso, bispo para é ninguém, por para isso. ninguém. Eu sei, Então, filho, mas minha você vida tá, é de você- Deus. Mas você está Mas se eu- colocando eu como achei que- maioral, não é não, assim. na verdade, sim. Não Eu tô concordo com os baseando dois. Você. Tô falando a questão do globo que está acontecendo. Não estou botando você como exemplo. Estou falando que os pastores... O que ele está falando maioria, aqui, nós estamos o que ele está andando, falando é o nós seguinte, o estamos cara que andando. cobra 80 mil reais, vai no site dele, ele tem todo dia cheio na agenda dele. E o cara que qualquer oferta tá feliz, Eles não é dá tão tapinha chamado. nas A costas. gente Porque não tocou tem um pouco nome. nisso. É porque não tem E a nome. gente tocou um pouco nisso, Mas porque aí, é aquela então, isso questão. que eu tô falando, meu Isso, filho, isso que eu tô da falando. necessidade. Olha, eu quero alguém de Quem novo para culpado trazer dessa gente. história aí? Quem tem o culpado disso aí? E eu acho que São os pastores. Porque a igreja está seduzida pelos números. Eu Isso, porque entendo. ele sabe que, é claro. ele sabe que se ele levar é o claro. cara que não tem nome na igreja, Agora, deixa eu Não falar uma vai coisa. ninguém. é pra ele. Deixa eu falar uma coisa E o para cara vocês que que tem estão nome vai mesmo. render. Peraí. Então essa é a questão. Como isso aconteceu? Por onde partiu? Quando De onde começou? veio isso? Da onde veio? Agora, pastor, É isso que nós temos que saber. Mas não só Ele- isso. Não, o pastor André ele era o quê? Ele era itinerante. Aí Deus deu uma revelação para ele, enviou o anjo na casa dele, que eu creio nisso, eu creio. Tá, eu creio nisso. Mas- Escuta, aí ele agora não é mais aquele itinerante de Não, cobrar. eu sou Não, itinerante. de cobrar. Mas sou pastor de Não, igreja cobrar, também. de cobrar. O senhor Não, falou não que cobro. cobrava. Mas o senhor falou que cobrava. Isso. Cobrava. Então, eu nunca cobrei. Agora, mas também nunca saí da igreja também, que nem eu passei vergonha agora. Tem três certeza. dias, Mas, pastor, tem 3 dias que eu passei vergonha. Nem a gasolina Deus me sempre deram. supre. Pois é, Nem a sempre gasolina me deram. Aí é Pastor, por humilhar o isso que profeta. eu só Vergonha. acredito. Humilhar o Pastor profeta. humilhar Humilhar o local. profeta. Alguns Um pastores de cada estão vez. fazendo Deixa, isso. deixa eu terminar. Deixa eu levantar uma pergunta, porque eu acho. A origem, a gente está falando dela desde o início. Uma coisa que vai começando, essa coisa estourou, vai aumentando a igreja e aquela moeda de troca. Às vezes eu tenho medo. Moeda de troca. Vem aqui que eu te dou um cachê alto, mas tu vai trazer para cá e vai lotar a igreja, vai me dar uma oferta. E vem aqui que E aí, prega, no a gente pesquisa compartilha, histórico. compartilha oferta e por aí vai. Mas É a minha outra questão. coisa. Isso. Compartilhar a oferta. Meu Deus. Isso aí eu vou bater ainda, mas a gente. Só que hoje existe uma praga que é muito complicada no nosso meio, que já é o contrário. É o sentimento do cara que, poxa, quando eu estourar, eu já vou cobrar. Então eu vou fazer o seguinte. Começa assim. Então eu vou fazer o seguinte. Poxa, tem aquele congresso lá de pastor, todo mundo conhece, todo mundo assiste. Eu vou pagar para pregar naquele congresso que todo mundo, e vou botar no meu currículo. Eu preguei nesse congresso. Olha, eu vou Porque nem quando eu botar falar isso no meu isso, se eu currículo, falar- Glória que quando eu busca. botar isso no meu currículo, Glória que eu vou busca não é aumentar, glória. eu vou Exatamente. aumentar o meu passe. Mas aí, exatamente André, isso. André, Isso é um extremo. glória. a questão, não, eu Isso é concordo com você. glória. Agora é a questão, se os pastores peneirasse quem é e quem não é, Mas às vezes é esse difícil. cara de cabra não entraria. Não, estaria melhor. Não, Mas concordo. Não entraria Não, na igreja, não, não entraria. pastor, eu Não entraria, até porque concordo. rapidinho, eu conheço pastores sério, que ele não leva a pessoa na igreja se a pessoa estipular valor. E ele abençoa, Você vai na igreja dele, tem gente ligando Aí pra é o querer ir na justo, igreja aí é o dele. pastor justo. O pastor justo. Que Tipo assim, sabe convidei o valorizar pastor aqui, a convidei pessoa, o pastor né? aqui, itinerante. Ele tem família. Pastor Ele tem Anselmo família, da Luz. Tem Aham. família. Aí Esse tudo sou bem. eu. Aí eu convido ele, eu sou pastor. Só que eu não tô nessa nata aí não, meu irmão, de dar tanto pro fulano e tanto pra ciclano, não. Eu sou justo. Meu nome já é Justino. Tá entendendo? Meu irmão, é verdade. Então, quer dizer, se eu convidei ele, o que eu faço? Ele Vai vir ter pregar na 1000 igreja, pregadores ele tem bons. unção, o Espírito Santo usa ele, aí depois que acabar o culto, meu amado, aqui, ó, isso aqui é o choro do profeta para você e sua família. Vai com Deus. Agora, vem o outro, não, ele é profeta pequeno, vem um maiorzão, eu dou tanto. Não, isso é 10 mil bagunça. Vamos fazer o rapaz. seguinte, vamos para o Isso é rápido break. bagunça. Eu concordo completamente com o senhor, pastor. Agora o que acontece? Na hora da gente parar, poxa, vamos convidar alguém para um congresso aqui, para trazer um alimento diferente e tudo mais. É normal da cabeça, da mentalidade humana, poxa, vamos pegar uns caras que estão em destaque. Isso é normal. Isso aí quem fala, não, eu Nem não sou todos assim, que mentira. estão em destaque, não foi Não, Deus que não levantou. foi isso. Tem Mas a vida minha no pergunta é o altar. seguinte, por isso que eu falo. Se for levar qual vida é o no meu altar, medo? vai ficar Calma aí, difícil. deixa, Pastor que é culpado. calma. Ele que é culpado. Não, mas Se deixa eu falar levantar de uma vida no situação. altar, Tomar vai ficar cuidado. difícil. A gente tem que presta tomar atenção. cuidado, Vida senão no a gente altar não vai está ficar perdoando Pastor, sucesso. a gente vai pro break, mas não estou falando do pastor mais. Eu estou falando do cara que fala o seguinte: eu preciso ir naquele congresso para botar no meu currículo, que aí eu vou ganhar agenda. Então ele paga para estar ali. É o contrário do Isso aí é cantor forte, que Deus isso aí. estourou. Ele não. Ele está pagando o seu estouro para poder cobrar mais. Complicado e chegamos nesse ponto. Vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Tem 12 perguntas, eu estou na terceira. Não consegui ainda porque é muita coisa. Fique aí, a gente volta já já. Não sai daí.
Aê, maravilha! Último bloco do Antenados na Geral de hoje. Dava pra gente fazer uma maratona aqui, uns 3 programas pra gente começar a abordar esse tema. E nós vamos gravar um próximo programa daqui a pouco. Tem uns pastores ali que estão nos bastidores, todo mundo querendo pular aqui dentro pra debater um pouco com a gente. Mas I will leave a legacy, tá bom? Olha, gente, deixa eu só botar deixa eu botar pra vocês um VT do programa do pastor Hernani, que estreia na Rede Boas Novas Nacional em todo o Brasil na próxima segunda-feira. Dá só uma olhada. Segunda-feira à noite aqui na Rede Boas Novas, você será muito abençoado. Assista às 11 horas da noite. Deixa eu só pegar aqui uma fala antes da gente vir de um internauta, que eu achei interessante o que ele colocou. Ele falou, André, todo trabalhador é digno do seu salário. Só porque o trabalho de uns é mais valorizado que o dos outros, não quer dizer que estão explorando. Existem médicos que ganham pouco e muito. Existem pastores de igreja que ganham pouco e muito. Existem cantores gospel que ganham pouco e muito. Depende do resultado e do trabalho deles. Mas esse aqui é o detalhe. Aí ele está confundindo uma profissão que você escolhe para um ministério da qual você é chamado. É diferente. Por quê? Nós estamos falando sobre tantas coisas aqui e por que eu quero insistir nessa questão que a igreja ela está, sim, numa crise muito séria? Porque hoje as pessoas já não entendem mais essa questão de chamado. Porque se eles entendessem o chamado, sabe? E eu não sei o que os pastores aqui acham. Nós estamos, por exemplo, numa crise tão grande de evangelho que os nossos seminários estão vazios. Os seminários esvaziaram, ninguém mais quer. Por quê? Porque você vai lá, compra um seminário pronto, faz todas as provas no mesmo dia, entrega, e você tem um diploma. Você vai na internet, você compra um título de doutor. Mas isso não é uma crise da igreja, isso é uma crise social. Então, o que acontece? O camarada vai lá, ele não consegue, e essa crise social, pastor, ela chegou na igreja. Infelizmente. A igreja, por ser um conduto religioso, ela também é um pressuposto social. Então, o que acontece? Acontece que esta igreja, o garoto que está sentado lá, ele olha para o senhor lá naquela sua chamada lá, pastor, ele quer ser o que o senhor é, mas só que ele não entende que o senhor teve uma história para trás. Ele olha a gente sentado aqui, sabe? Quando ele chega assim e pergunta, ô bispo, como é que o senhor fez para ser bispo? Ele acha que eu quis ser bispo, ele acha que eu quis ser pastor. A igreja, ela esqueceu essa questão. Então, o médico, ele quer ser médico. Ele estuda 6 anos para ser médico, faz 2 anos de residência, e depois, se ele cobrar 10, 15, 20, 30 mil reais, ele tem direito. Agora, o chamado, o pastor, ele tem que entender o seguinte, quando ele olha aquele pastor que está ganhando muito dinheiro, ele não conhece a história daquele pastor. O que ele fez não interessa. E aí, eu digo, não respeito e não entendo sucesso dentro do evangelho. Porque sucesso no evangelho, pastor, é cruz, sucesso no evangelho é mudança de vida, sucesso no evangelho é você negar-se a si mesmo, e o que mais você está vendo aí é vaidade, é o camarada que diz o seguinte, não, eu para pregar lá, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Um camarada disse para mim o seguinte, que ele viria para o Rio de Janeiro, e ele encontrou comigo, eu estava dentro do avião com ele, ele disse o seguinte, ele procurou o lugar, ele não viu, ele perguntou, onde que é a primeira classe? Eu estava sentado na primeira classe, não porque eu quisesse, porque teve um overbooking e a menina falou, só sobrou a primeira classe para o senhor, bispo. Eu sentei lá na primeira classe e quando ele procurou o lugar dele da primeira classe, que ele não achou, ele fez um escândalo. Ele era um cara que estava na televisão, porque ele disse que ele não podia viajar com as pessoas comuns. Mas isso não é sucesso. Alguns que você vê por aí, acontece, pastor. O senhor, eu quero dizer isso aqui, e estou dizendo isso aqui em rede nacional, porque alguém poderia dizer assim, o senhor tem telhado de vidro. Eu não tenho. Primeiro que as pessoas, quando assistem lá, que vê o meu nome, meu telefone, que me liga, já me liga e pergunta, o senhor cobra? Eu digo, não cobro e não tenho agenda, porque eu tenho uma igreja local. Se eu quisesse ser pastor itinerante, eu não teria uma igreja local. As pessoas estão confundindo. O camarada quer ser cantor, adorador, por que ele não adora lá na igrejinha dele? Por que ele não adora no altar da igreja dele? Por que ele não edifica a sua própria igreja? Mas ele quer sair cantando em tudo quando é lugar, não é porque ele está querendo abençoar a vida. Desculpa, gente. Não, mas aí, pastor, aí nós vamos cometer o pecado. Aí nós vamos cometer. A gente não via isso lá atrás. Não, aí nós vamos cometer o pecado realmente de julgar. Né? Nós não podemos julgar que todo ministério que cresceu, que está vendendo A carta de Pedro diz que o julgamento começa pela igreja.
e nós que somos os líderes da igreja, chamados para ter o cajado na mão, ou nós vamos fazer essa diferenciação, ou a igreja vai literalmente passar por um vale muito pior do que os 40 anos no deserto. Concordo com o irmão que o julgamento começa pela igreja, mas não somos nós que vamos fazê-lo. O que acontece? A igreja, ela tem que entender, tem coisas que são automáticas. Deus te levanta, Deus te usa, milagres acontecem, paralíticos andam, cegos enxergam, como você vai assistir no programa de televisão. O irmão ali me assiste na televisão e ele ouviu uma mensagem que ele foi abençoado. É automático, ele fala, essa mensagem é o tipo de mensagem que encaixaria na minha igreja. Eu sou pastor de igreja, todo domingo, segunda e terça eu estou na minha igreja. Domingo na minha igreja, segundo eu estou com a minha família, pode morrer um morto que eu não oro, não vou fazer. Segunda-feira da minha esposa e do meu filho. Terça-feira eu estou na igreja, eu prego de quarta a sábado. Quarta a sábado eu estou. Hoje eu estou em Niterói, nasci lá de Caraí. Então, eu atendo, eu sou discípulo do pastor Eibe há 9 anos lá de Santarém, vocês são de lá, vocês sabem. E a questão o problema não está em Deus te abençoar. Eibe é um cara muito humilde, você conhece ele. Luciano Subirá, o irmão já ouviu falar, como pastor presidente da comunidade Aquância, a qual eu sou pastor em Campo Largo. São pessoas que automaticamente as igrejas vão querer levar. É desse tipo de sucesso que eu falo. Do irmão que, por exemplo, Luciano, ele escreveu um livro e ele dá esse livro para cada pastor. O problema não está só no cobrar, o problema também o cara já faz o material e cobra caro do CD, cobra caro do DVD, sem nenhuma qualidade, mas ele acha que vale R$15, sem qualidade nenhuma. Deixa eu só concluir, ele tem um CD com R$15, ele tem um CD que faz uma música, grava ali, paga R$2.000 na gravação de um CD, paga R$2.000 na gravação. R$2.000 no CD, pastor? Não, eu tô falando, ele vai lá... Me dá o endereço aí, por favor. Não, ele vai lá e faz tudo modelado no teclado. Tudo modelado no teclado. Aí ele sai, André, e vai vender o CD, e chega na igreja. Essas igrejas não me trazem para cantar, mas o CD dele não tem nenhuma qualidade, tudo semitonante, desafinado, e ele quer ser convidado, ele quer ter qualidade, mas canta mal para chuchu. Mas aí não é cantor. Prega... essa é a discussão. Mas essa é a discussão, o que acontece? O irmão quer ser convidado, mas o CD não é nada, não canta nada, não prega nada. Tem que falar sobre... Fala, irmão Justinho, vamos lá. Olha, tem que ter diálogo. Calma, diga. eu tô falando assim, não... Tem que ter um diálogo, nós Isso. estamos aqui num debate, cada um tem uma opinião. E qual é a entendeu? sua? A minha opinião é o seguinte, ele está falando, o cara levou o cara na igreja. Tudo bem, levar o cara na igreja não tem nenhum problema. Só que o palco dá em João, dá em Antônio também. A questão do debate é esse. Eu levar você na igreja, beleza, levei o fulano é conhecido, beleza. Só que se levar um que não é conhecido, também tem que abençoar ele. A questão é essa. Agora, a questão de cobrar, nós estamos aqui num debate sobre cobrar. Cobrar eu nunca concordo, eu não vou concordar com isso. E quem é crente não concorda. Mas o pastor André falou de unção. Hernani. Hernani, leva por causa da unção. Não leva porque você é conhecido. É isso que ele está falando. Nem porque você... ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Não, só então... que o que está correndo, pastor, não é isso. Tá... Eles não estão levando o cara por causa de unção, não. Não estão levando por causa de unção, não. Mas, por causa do nome. No caso dele. Irmão, uma coisa, quando a gente fala os caras, as igrejas... Deixa eu falar aqui agora. Deixa eu defender, porque também quando a gente fala assim, as igrejas, a igreja, todo pastor que está assistindo a gente, fala, pô, está falando de mim. É verdade, é isso que eu estou falando, esse julgamento. Não sou eu que vou julgar o que é. Acho que quando a gente fala, cada pastor recebe... A gente está na lei da oferta e da procura. Exatamente. Agora, assim, a gente só tem 4 minutos para terminar o programa. Eu queria tocar tanta coisa, só queria ver se a gente pudesse abordar rapidinho sobre aquele tema nosso, que já é outro extremo. Cobrar para pregar. É do cara que ele paga... Para pregar. Ele que paga para pregar lá, porque ele sabendo que pregando lá, ele vai ganhar nome. Porque para mim isso já é uma anomalia disso que nós vivemos. Porque uma coisa é você fazer o CD e buscar trabalhar e cantar, tudo bem. Outra coisa é, poxa, ali é meio que o meu atalho. Eu vou ter que pregar muita igreja. Eu vou pagar ali. Vou pagar 15 mil. O cara desse nunca foi crente, vou pagar 15 mil porque amanhã vamos de cada vez. Gente, a questão é esse cara nunca foi crente. O cara que grava um DVD e vai lá e paga onde tem o lugar aí que eu sei onde é, vai lá e paga para pregar e para estourar no Brasil, um cara desse está de má intenção. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, ele está ligado aqui, a questão é a seguinte, pastor, quando a gente estava falando daquela questão da disciplina, de que nós temos o cajado nas mãos e temos que usá-lo, a questão é a seguinte, um camarada, tem um no YouTube que diz lá, que pregando, diz, eu fui lá e eu paguei e me arrependi. Quem está acima dessa pessoa? Ele é discipulado por quem? Dele? Quem é o pastor líder dele? dele? Tem que pegar ele, sentar ele e tipo assim, olha, eu vou fazer com você uma escala de me esquece por um. Deixa ele sentado lá.
disciplina ele seriamente, como diz a Bíblia, diante da igreja, porque isso não existe mais. Por quê? Porque a oferta e a procura é tão grande, que se hoje você chamar a atenção, o pastor diz o seguinte, o bode faz o quê? Ele dá chifrada. A questão é se você pega hoje um camarada e disciplina ele, dependendo da unção e da fama dele, ele sai, abre uma igreja e lota no outro dia. Dá linha. Então, dá se linha. você pegar um cara desse e dizer, você tá aqui comigo, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se o camarada está debaixo da minha autoridade, e eu sei que ele cobra, ele já perde o pastorado dele. Porque primeiro que se ele é pastor, ele tem que ser pastor. Isso na minha visão, eu respeito os demais. Ele tem que pastorear a igreja local dele. Então alguém tem que começar a disciplinar esse povo. Olha aqui, o camarada vai lá, diz que cobrou e ninguém faz absolutamente nada. Deixa eu dar um testemunho meu. Não vou mencionar nome e eu não generalizo. Conheço muitos pregadores itinerantes que não são pastores de igreja, mas estão debaixo de uma autoridade na sua Homens de igreja. Deus, conheço muitos. Porém, conheço meus uma amigos. pessoa, deve estar assistindo, talvez, que chegou comigo, uma conversa amigável, falando sobre coisas variadas, falou assim, ó, rapaz, eu não pastorei a igreja não, é muita dor de cabeça, Não, prefiro tá ir pregar e não me comprometer com as pessoas, porque ser pastor de igreja cômodo. muito complicado. Cômodo, ter o cara chamado. dorme no hotel, o cara come no melhor hotel, os que Tem que vão, ter chamado. o cara chega em casa, ele vai na igreja quando ele quer, quando ele não vai na igreja, ele não tem que sentar no escritório para conversar com ovelha, ele não tem que cuidar de uma exclusão. Né? Ele não tem Não, chamado é o que eu para isso. falei. Generalizar. É o que eu tô falando falei. Eu nesse falei de um. sentido. Caso aí, né? De Ele um. não quer ser exato. pastor. Esse Não, ele não quer ser pastor, não. Ele não foi chamado Exatamente. para pastorear. Diferente. Ele talvez foi infeliz na sua colocação. Exatamente. Ele O não foi pastor- chamado para pastorear. Ele foi chamado para pregar e agora ele tá tentando tirar o dele da reta. Aí tá, é verdade. Claro que é isso. Aí tá falando que ele prefere pregar. Não, ele não foi chamado para pastorear. Agora, o pastor Hernani foi chamado para pastorear. O bispo foi chamado para pastorear. Até então, por enquanto, eu estou pregando, mas congrego numa igreja. E é bom o de outro está deixar pregando claro. e cantando, mas também congrega. Agora, tem pessoas que não querem, não é que não querem pastorear, não foi chamado para pastorear. Ok, vamos terminar o programa, já chegou 30 segundos para a gente terminar. E deixar aí talvez uma sugestão para os pastores que nos assistem, e tem pastores itinerantes na sua igreja. Cuidem bem deles, chega perto, esses pastores precisam sim, da ajuda, família, conheço e são muito abençoados, mas eu fico preocupado às vezes quando acontecem essas anomalias mesmo de pagar para ir para lá, porque não sei o quê, e falar, não quero ir nada com a igreja, e eu chamar para pastorear a igreja. E aí vai fazer a matemática para ver se é bom ou não? Não é evangelho. Gente, foi muito bom o pensou. programa. Chegamos ao final, pastores. Obrigado pela presença de vocês Obrigado, aqui. André. Deus Vamos fazer um abençoe. segundo round, que esse programa é muito bom. O tema foi muito bom e não conseguimos responder todos os telespectadores. mesmos, né? Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.